Quero ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e vou ler dos versículos 46 até o 52. A palavra do Senhor diz assim: E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levante-se, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Bem, Bartimeu nos ensina perfeitamente o que significa ter fé. E demonstra que ter fé é ter coragem. Agora preste bem atenção. Ter coragem não significa que não tenhamos medo, que o medo não nos acompanhe na caminhada. Significa sim que mesmo com medo, nós temos coragem para seguir em frente. Coragem para enfrentar as dificuldades, os problemas, coragem para enfrentar os desafios que temos pela frente na vida. Enfim, coragem para viver. Bartimeu vai nos ensinar que ter fé significa reconhecer a nossa própria condição humana. Significa reconhecer que enfrentamos momentos de rejeição, momentos de inquietude, momentos onde o sentimento de culpa tenta fazer morada em nosso coração. Bartimeu vai nos ensinar que, indo a Jesus, nós conseguiremos enfrentar, lutar contra esses sentimentos. Bartimeu vai nos ensinar que ter fé significa reconhecer quem de fato é Jesus Cristo. Então, em qualquer tempo, em qualquer momento da sua vida, lembre-se, você pode estar enfrentando o sentimento de medo por causa de uma enfermidade, por causa do desemprego, por causa de uma crise como essa que nós estamos enfrentando, medo em relação ao futuro. Mas, no meio desse enfrentamento do medo, você pode ter coragem para seguir em frente, arriscando e lutando contra esse medo que tenta te paralisar e tenta me paralisar. Bartimeu vai nos ensinar que nós precisamos, no meio do exercício da fé, ter coragem para reconhecer a nossa condição humana e colocar nas mãos de Jesus, descansando nele. Talvez, se porventura tenhamos um sentimento de rejeição, de culpa, um sentimento de fracasso. Significa ir até a Jesus, confidenciar-lhe esses sentimentos para receber dele a cura que só ele pode oferecer em tempos quando nós nos deparamos com sentimentos como esse. Bartimeu vem nos ensinar que ter fé significa crer na palavra de Deus, acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias de Deus, que viria ao mundo para nos salvar, para nos libertar e gritar e dizer: Jesus, filho de Davi. Jesus, aquele que vem ao mundo segundo as profecias. Jesus, aquele que é a descendência de Davi, o Salvador. O Senhor, o Deus soberano, tem misericórdia de nós. Significa ir a Jesus para ser curado, quem sabe, sim, fisicamente, mas para ser curado da ferida, da mágoa, da dor, da angústia do coração, deixando nas mãos dele a responsabilidade para curar a nossa enfermidade. Ir a Jesus para ser curado e assumir a responsabilidade de trabalhar, de enfrentar a vida, de ser solidário, de ser generoso, de terminar a nossa jornada aqui nesse mundo com fé, assumindo a nossa própria história e reconhecendo
que só Deus, só Jesus pode nos curar para nos ajudar a caminhar. Que em nome de Jesus, que em nome do Senhor, caminhemos e que a bênção dele esteja sobre a nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.